Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Silva e nós estamos sempre aqui trazendo sempre o conteúdo bacana para você. E hoje eu quero falar desse vídeo aqui, gente, olha, tá um vídeo impactante, tá um vídeo muito forte. Nós iremos falar hoje sobre línguas estranhas. Para ser batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas? Ou as línguas são os sinais do batismo com o Espírito Santo? Vão acompanhar esse debate aqui, mas você que é novo por aqui, deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, ativa o sino das notificações para você sempre receber o nosso conteúdo, tá bom? Dê essa força aí, nos ajude, nós estamos buscando chegar a 20 mil inscritos e você não custa nada dar essa força, esse apoio, é só clicar aqui no joinha e também clicar aqui em inscrever-se. Dito isto, vamos acompanhar a gente? Paulo fala claro, eu falo mais língua de todos vós, mas eu prefiro falar na minha consciência o que ele está dizendo. Eu falo o que eu não sei. Mas por que Paulo me edifica? Desculpa, mas por que Paulo disse que fala várias línguas? Ele falava o hebraico, que é a língua mais difícil? Não, pastor, peraí. Ele diz que fala mais língua do que eles. Tá. Não fala idiomas, ele fala mais em línguas. A palavra lá pode ser traduzida por idioma também. Mas vamos lá. Porque aí eu tô forçando uma situação que o próprio povo não entendia. Então, para que eu vou falar vários idiomas? Que nem ele mesmo sabia. Porque Corinto era uma cidade portuária, onde havia afluência de muitas pessoas de muitos países, e ele precisava conhecer vários idiomas. Ele conhecia pela formação dele. Ele sabia falar. Mas por que ele fala que não era entendido? Ele está discutindo uma questão litúrgica da igreja de Corinto. Ele está dizendo o seguinte: vocês falam em idiomas diferentes e as pessoas não entendem. É melhor que se fale no idioma que todos entendam, porque aí todos serão edificados. É isso, 1 Coríntios 14, ele está discutindo lá. Aí vamos lá. E ele fala: eu mesmo falo vários idiomas, mas prefiro falar no meu idioma, no idioma que entendam. Ele está dizendo que a igreja fala línguas. Ele está falando de mistérios que ninguém entende. Tanto que o texto diz isso. Mas o mistério ali não no sentido de um mistério de um idioma que não se entende. É porque assim, o pessoal pega, ainda que eu fale a língua dos anjos, aí pegaram esse termozinho, onde Paulo ele está sendo muito irônico. Mas aí ele está tratando o Coríntios 13, já. Ele não está tratando. Ele está tratando o 14. Ele está falando da necessidade de ordem no culto. Então, e do falar em língua. Se você trouxer o 13, acho que vai virar uma salada. Não, isso aí. Não, aí ele está falando. Não, vamos lá. O senhor está dizendo que no capítulo 12, eles estão falando. Ele está falando sobre culto do 11 ao 14. Peraí, pastor, vamos lá. Ele abre com ceia e ele conclui com a questão da pregação. Ele está falando do 11 ao 14, ordem litúrgica. O 13 está ali no bolo. Tá, mas o 13 é mudança. Eu não estou no debate, eu devo discordar um pouco, porque assim, a sua análise, ela é ampla, porque assim, ele está tratando de ordem, ok. Só que a ordem litúrgica da manutenção dos dons está no 14, enquanto que no 12, ele fala sobre a existência dos dons, e não o uso. Então, o uso está restrito ao capítulo 14. Mas nem é esse o... Não, nem foi o que eu tratei. Eu tratei que alguns vão usar a expressão língua dos anjos, porque o capítulo 13 traz essa expressão, sendo que todas as vezes que um anjo falou com um homem na Bíblia, ele falou na língua da pessoa. Então não tem uma língua de anjo desconhecida ou codificada. Isso aí também eu discordo. Mas vamos lá. O que eu quero que o irmão explique é o seguinte. Então, uma hipótese. Paulo está pregando a igreja de Corinto. Paulo está dizendo o seguinte: eu posso falar, vou jogar para hoje, eu posso falar aqui inglês, eu falo espanhol, eu falo mandarim, mas eu prefiro falar no hebraico. Não é o caso que aqui era grego. Então eu preciso falar o grego. Qual idioma que ele está dizendo? Porque aqui o que ele está colocando, ele é bem claro dizer isso. É sobre o falar em línguas. Esse falar em línguas não é dialeto para a igreja, tanto que ele manda interpretar. Quando ele manda interpretar, para quem interpretar? Eu vou explicar. Se já tem quem entenda, se já tem a pessoa, que aí o que está colocando em pauta é: eu falo uma língua que ninguém conhece, nem eu mesmo conheço, só que agora Deus usa alguém para interpretar essa língua. Para quê? Para que essa língua edifica o coletivo. É o que o texto está dizendo. Mas, por exemplo, na igreja do senhor convidar alguém para pregar inglês, ou o pastor César, você vai precisar de um intérprete. Por mais que a sua igreja seja uma igreja muito estudada no idioma do inglês, que muitos conheçam, eu acredito que sim, mas ainda assim há necessidade de um intérprete, porque há pessoas que não entendem o inglês. Sim. Então eu vou trazer um intérprete. Agora é melhor. Mas aqui em Corinto não, pastor. Aqui em Corinto Paulo está falando do dom de língua. Paulo não está falando de pessoas que vêm pregar, ele está falando do dom. Ele não está falando de pregação, ele está falando de adoração. Calma aí, vamos lá, reverendo. Mas é o ponto que eu estou tentando explicar para o senhor. O entendimento, pelo menos meu e de uma parte da história, é que esse dom, ele era um dom idiomático, era um dom necessário para uma igreja que está se expandindo para várias nações, uma igreja que não está restrita aos judeus, ela está para várias nações, por isso que Paulo foi preparado especificamente pelo Senhor. Paulo, ele fala aramaico, a língua corrente judaica, ou um hebraico mexinaico, alguém já usou essa expressão, ele fala o aramaico, ele fala o grego, ele fala hebraico. Lembrem que na audição dele lá em Atos, ele começa a falar em hebraico, as pessoas param de falar. Por quê? Porque a língua santa, ele está falando a língua dos sacerdotes, a língua de Deus, e ele é um sacerdote de formação. Então ele fala vários idiomas, ele é alguém que pode conversar com o grego. Alguns vão defender que até uma espécie de latim ele já falava já.
Então, aí eu estou colocando... Ele fala vários idiomas. Vários, você vai colocar 3, o hebraico, o grego e o aramaico. Mas são as línguas, línguas daquela época. Não, pastor, peraí, Atos capítulo 2 são muito mais línguas. Por que? Quantos mais línguas? Quantos mais línguas? São 14 nações representadas em Atos capítulo 2. Lá tem mais línguas. Muito mais língua. Lá sim, eu entenderia. O senhor dizer para mim que lá... Tá. Cada um mas a gente tá falando de alguém que já sabe esses idiomas. Paulo, ele já sabe, independentemente de um dom de língua, aí, ele já sabe. Mas ele pode falar outros idiomas. A grande questão aqui, e eu não queria fugir desse tema central, línguas são idiomáticas. São idiomáticas. Deus capacita a sua igreja para falar com todas as nações. Pastor, eu entendo isso. Pastor Sérgio. Eu entendo que a língua é idiomática. Mas Deus não vai me pegar hoje. Eu não sei nada do inglês. Deus não vai me mandar para a América achando de chegar lá, eu vou começar a pregar inglês. Não vou. Mas é porque o senhor acha que eu estou defendendo que esse dom continue. Ele não continua. Eu não sou continuista, eu sou cessacionista. Então, assim, eu estou defendendo que é o dom lá atrás. O dom lá atrás é isso. Resolvida essa questão, esse dom continua ou não? Aí é outra discussão. Então, vamos lá. Então, primeiro já começa o erro aí. Porque o senhor quer forçar uma língua para a igreja como um dialeto que não é. O senhor está tentando colocar um dialeto que falava-se aqui o grego, o aramaico e o hebraico. Só que Atos capítulo 2, são vários dialetos. Esse aí foi o debate, esse aí foi o vídeo, mas vamos acompanhar esse vídeo aqui agora a respeito do que o pastor Eliseu Rodrigues vai falar a respeito desse assunto. Eu sempre trago aqui uma visão diferente, né, dos assuntos, para que você possa aí tirar a sua própria conclusão e deixar a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você pensa, qual que é a sua visão a respeito desse assunto. Vamos acompanhar o que o pastor Eliseu Rodrigues falou aí sobre esse tema. Mostrou quando eu cheguei aqui. Aí eu fui procurar aqui nas minhas anotações. Todos os casos de batismos com o Espírito Santo relatados em Atos constituem uma base sólida para se afirmar de que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial, um sinal de que aquele crente foi revestido de poder. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Jesus prometeu no capítulo 1 que eles seriam batizados com o Espírito. Então a primeira manifestação do Espírito, após Jesus prometer no versículo 5 de Atos 1, que eles seriam batizados com o Espírito, foi o falar em outras línguas. Então, essa foi uma demonstração comum como evidência inicial. Por que a gente fala inicial? Porque é basilar para a pessoa ser revestida, buscar mais de Deus. Assim, no livro sobre Palavra, Espírito e Poder, se não me engano, do Gutierrez Fernandes, CPAD. Ele tem revestido de poder e ele tem palavra, espírito e poder. Ele diz o seguinte, que as pessoas questionam se a pessoa só tem dons se ela for batizada com o Espírito. A resposta dele não é enfática em dizer sim, mas ele conclui: porém, creio que com o batismo do Espírito, ou através do batismo no Espírito, revestido pelo poder do Espírito, você tem mais facilidade de buscar, receber, desejar outros dons. Porque você tem um foco pelo poder do Espírito a se quebrantar e a desejar mais e mais desse Espírito que você já experimentou o seu poder. As línguas em Atos 2 nunca foram ensinadas, foram faladas pelo poder do Espírito. Atos capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que os moradores de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aí agora vem o detalhe. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito, a semelhança de Atos 10 com Atos 2. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ainda que o texto bíblico não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas como evidência do batismo com o Espírito, vários autores pentecostais e não pentecostais afirmam sim que eles falaram línguas. Por quê? Porque se não houvesse uma manifestação inicial, algo, pelo menos ali fisicamente,
mostrando público que haviam recebido o poder, os apóstolos não teriam notado a diferença. Se foram batizados nas águas, já receberam o Espírito. Mas não. A Bíblia diz, não havia recebido o Espírito. O Espírito não havia descido sobre eles. Então os apóstolos notaram que houve uma diferença depois que eles receberam a imposição de mãos e o revestimento de poder. Atos 9. Ananias vai orar por Saulo e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito. Então, nas palavras de Ananias, o Senhor me enviou para orar por você, para que você seja cheio do Espírito e recupere a sua visão. Atos 9, 17 e 18. Ele é batizado e ele é cheio do Espírito. No caso de Paulo, a Bíblia não diz que ele falou línguas, mas a gente pode conectar com 1 Coríntios 14, 18, quando ele diz, eu dou graças a Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Você tem Atos 10, quando o Espírito desce na casa de Cornélio, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e falaram línguas, glorificando a Deus. Um sinal inicial. Mas não é revestimento de poder para pregar? Por que eles falaram em línguas glorificando a Deus? Sim, porque o primeiro propósito de ser revestido de poder é a glorificação do nome do Senhor. E enquanto Deus glorificado o nome dele é anunciado. Atos 2. Diz que eles também magnificavam a Deus e os outros de fora foram atraídos, resultado, quase 3.000 almas. Então, enquanto Deus é glorificado no revestimento de poder, é só um sinal basilar de que você está sendo enviado para fazer a obra de Deus e que você foi revestido para isso. Atos 10, 44. O batismo com o Espírito teve ali línguas. A ênfase dada por Pedro, um capítulo depois, foi o seguinte: o Espírito que desceu na casa de Cornélio fez a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi o falar em línguas. E último lugar, Atos 19, 16. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então nós temos esses textos que confirmam que em Atos os revestimentos pelo poder do Espírito geraram o falar em línguas. E aqui entra um adendo meu. Ainda que ao ser revestido de poder você não fale línguas ali no culto publicamente, no pentecostalismo, se você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu esse revestimento para anunciar o evangelho no quarto, em casa, como Atos 9, Atos 10, você falará línguas como sinal de que você foi revestido, ou publicamente. Agora, preciso fazer um acréscimo aqui, Max. As pessoas estão buscando o poder do Espírito, o revestimento do Espírito e o batismo, com esse propósito de ficar dentro da igreja, falando labalá, 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 e o culto todo. É um sinal de que você foi revestido para anunciar o evangelho. E aí, gente, o que você pensa a respeito desse assunto? Você concorda, você discorda do que você viu aqui no vídeo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião a respeito desse assunto. Pessoal, esse foi o vídeo. Você que é novo, inscreva-se, deixa a sua curtida nesse vídeo, ative o sino das notificações para você não perder o nosso conteúdo. Que Deus abençoe, até a próxima, gente!